Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha da Escola Municipal Nova Conquista, Parque Tremendão, Goiânia, Goiás, tudo bem com vocês? Mais um dia amanheceu, o sol nasceu, o professor Márcio apareceu para estar com você aqui mais um dia, hein, meu povo? Tudo na santa paz com vocês, galera? Bom, nós estamos aqui para iniciar nossa 17ª semana de trabalho, a primeira aulinha da semana, disciplina de matemática com o professor Márcio Rezende, turminhas IS dos nonos anos. Nós vamos hoje, meu povo, falar sobre Teorema de Tales, beleza? Vamos falar um pouquinho desse camarada aqui, ó, Tales. Esse conteúdo se encontra no livro de vocês, da página 58 até a página 62, caso haja necessidade de complementar aqui o vídeo do professor. Tudo bem? Tudo tranquilo? Alguns exercícios que faremos serão encontrados nessas páginas aí, ou até 63, pode ser que tenha algum exercício lá, tá bom? Bom, então primeiramente, quem foi esse danado desse Tales, né? Tales, ele nasceu na cidade de Mileto. E como ele nasceu em Mileto, lá na Grécia, essa cidade de Mileto, onde ele nasceu, chamou de cidade Ayundi, que fica na Anatólia, lá no país da Turquia, ok? Então Tales nasceu em uma cidade que hoje a gente conhece ela como Turquia. E ele viveu ali em volta de 660 a 540 anos antes de Cristo. Ele foi considerado um dos 7 sábios do mundo antigo. Tales foi um camarada muito importante. Por quê? Porque ele era um camarada que tinha uma família de certa condição social e ele pôde viajar muito sem preocupar muito em trabalhar para sustentar. E ao fazer viagem, ele adquiria conhecimento de outros locais e ajuntou esses conhecimentos, trazendo eles para a Grécia, fazendo da Grécia o polo de produção intelectual daquela época do desenvolvimento da humanidade, certo? Então, assim, Tales foi um homem muito importante para o desenvolvimento da matemática. O que ele escreveu não chegou até nós. Nós não conseguimos, não foi preservado o que ele escreveu. Então, o que a gente tem dele é de que outros escritores falaram sobre ele, tá? Mas Tales realmente foi uma pessoa muito importante. A nível de ensino médio, de ensino fundamental e médio, a gente vai estudar um teorema chamado Teorema de Tales, que vai falar sobre feixe de retas paralelas cortadas por transversais. Vamos ver ele hoje. A nível universitário, o teorema que leva o nome dele é outro, tá? Tem a ver com um ângulo de 90 graus formado dentro de um semicírculo. Mas é outra história, não sei, só estou fazendo essa diferenciação para vocês, para deixar claro que há uma pequena diferença aí entre aquilo que se aceita como de Tales ou não na educação básica e na educação superior, tá bom? Mas voltando aqui então, Tales, ele é bastante conhecido e famoso porque ele conseguiu medir a altura das pirâmides do Egito, as pirâmides de Gizé, sem evidentemente ter um objeto para medir a altura dela, né? Ele fez isso usando uma espécie de um relógio solar, um aparelho que ele chamava de gnomo, para fazer projeção das alturas lá, e através de semelhança de triângulos ele conseguiu determinar a altura das pirâmides, tá bom? Como que ele fez isso? Bom, ele pegou lá uma pirâmide, né? Cadê meu negocinho? Tá aqui. Deixa eu colocar o preto aqui. Então ele pegou lá, você tinha que a pirâmide. Opa. Então ele tinha aqui a nossa pirâmide. Opa, esse último aqui não deu não.
Aqui eu vou colocar pontilhado, porque ela está no fundo, a gente não consegue enxergar ela, tá? Bom, então você tem aqui uma pirâmide, ou pelo menos um projeto de uma pirâmide, né, meu povo? Desenhar nessa tela aqui para mim ainda não é fácil, tô aprendendo. Então olha só o que ele fez. Ele percebeu que os raios solares passavam por aqui, bem na altura dela, e formavam uma sombra. O que ele pensou? Falou, cara, é o seguinte, se eu pegar o tamanho dessa sombra aqui, ó, formar um ângulo aqui, não vai? Aqui você tem um ângulo. Através desse objeto que ele chamava de gnome, ele conseguia saber o valor desse ângulo. O que ele fez? Cara, se eu colocar aqui uma haste, essa aqui eu sei o tamanho, reta, né? Então se eu colocar uma haste aqui e eu observar o tamanho dela, o tamanho da sombra dela, formando o mesmo ângulo que é formado lá na pirâmide, no mesmo horário, o raio solar vai fazer o mesmo ângulo. Então o que ele fez? Se eu descobrir o tamanho dessa sombra aqui, ó, desde que esse ângulo seja igual a esse ângulo que eu medi a sombra da pirâmide, eu sei essa altura, com essa sombra eu sei medir, o tamanho da sombra da pirâmide, então ele sabe medir, ele conseguiria medir a altura da pirâmide. E assim ele fez, né? E foi assim que ele conseguiu. Por quê? Bom, se esse ângulo é igual, esse ângulo é igual, esses triângulos vão ser semelhantes. Por que eles serão semelhantes? Simples, pelo fato de ele ter um ângulo de 90 graus aqui, né? Então a gente tem o caso lado, ângulo, lado, ângulo, que são proporcionais, são semelhantes, ok? Ou seja, essa sombra aqui que eu vou chamar de S1, sombra 1, vou chamar S2, a sombra 2 aqui. Então, se eu dividir S1 por S2, semelhança de triângulos que a gente já estudou, tem que ser igual. Aí eu dividi a altura da pirâmide, e a altura é aqui, ó. Sai lá do vértice, lá de cima, e formando um ângulo de 90 graus aqui com a base dela. Vou chamar de altura. Então, essa altura dividida pelo tamanho dessa haste aqui que eu sei, esse comprimento aqui eu sei. Vamos colocar A, mas a gente sabe o tamanho desse aqui. Como a sombra 1 ele sabe, a sombra 2 ele sabe, o A ele sabe, ele consegue, multiplicando cruzado aqui, ele consegue calcular o valor do L, que é a altura, do H, perdão, que é a altura da pirâmide. E assim ele fez e determinou, né? Usando semelhanças de triângulos. E de partir disso ele conseguiu desenvolver o que a gente vai chamar hoje de feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal, tá bom? Thales foi um camarada assim bem especial dentro da história da matemática, né, por esses feitos que ele teve, ok? Então, o teorema que a gente vai estudar dele, teorema de Thales, ele vai dizer o seguinte, ó. Teorema de Thales. Olha só o que ele diz. Bom, ele vai dizer o seguinte, vamos escrever de outra cor aqui. Verde azul. Então o que ele diz? Retas paralelas cortadas por transversal
formadas por retas transversais. Percebo que a gente está falando de retas, né? Determinam segmentos correspondentes diretamente proporcionais. Então, o que isso aqui está dizendo para nós? Primeiro, nós estamos falando de retas. Então, tem retas paralelas. O que são retas paralelas? Retas que não se cruzam, tá? Que não se encontram, que não tem ponto em comum. Tá bom? Então, tem um feixe de retas paralelas que não se encontram, não se cruzam, não se tocam, cortadas por retas transversais. O que vão ser essas retas transversais? Vão ser retas que vão cortar as paralelas, tá bom? Determinam segmentos correspondentes. O que é segmento correspondente? O que está na mesma posição, né? Cortado aqui entre as mesmas retas, tá bom? A gente vai ver isso aqui. Diretamente proporcional. Proporcional é o que? A divisão de um pelo outro tem que ser igual a divisão do outro pelo 1, tá bom? Não pode ter, vai ser sempre a mesma razão. Então considere que a gente tem aqui um feixe de retas paralelas, olha. Então você tem um feixe de retas paralelas. Vou chamar aqui de reta R, reta S, reta T, reta U. Representação de reta sempre com número, letra minúscula, tá bom, gente? Vamos cortar ela por transversais, então olha só. Transversal é uma reta que vai cortar ela. Vou chamar aqui de reta V. Reta W. Então, olha só que legal. Então nós temos um feixe de retas paralelas. Quem que é o feixe de paralelas? As retas que estão em verde, cortadas por transversais. Quem são as transversais? As retas pretas. Poderia colocar mais de duas? Poderia, sem problema nenhum. Tá? Sem problema nenhum. Ok? O que o teorema diz? Os segmentos correspondentes são proporcionais. Então eu vou chamar aqui de ponto A, B, C, D, cada um dos pontos aqui, ó. Então aqui eu vou chamar de E, F, G, H. Então, cada um desses segmentos que são formados, eles são proporcionais, ou seja, se eu pegar esse tamanho aqui, dividir por esse, tem que ser igual à divisão desse tamanho por esse tamanho. Tá ok? Então, em linguagem algébrica, o que a gente escreveria aqui? Como que a gente escreveria isso? Esse segmento aqui, que é AB, se eu pegar AB, dividir ele por EF, tem que ser igual à divisão do segmento BC
pelo segmento FG. Certo? Eles são proporcionais e também tem que ser igual a CD dividido por GH. Então, se eu tenho um feixe de retas paralelas cortados por retas transversais, os segmentos correspondentes são diretamente proporcionais. A razão, o quociente, a divisão de um pelo outro sempre será igual, sempre será a mesma. Não importa quantas retas eu tenho, não importa quantos, se está mais inclinada, não importa essas duas retas pretas transversais, como elas estarão desenhadas, como elas estarão justapostas, tá ok? O que nós sabemos é que os segmentos formados são segmentos correspondentes, são diretamente proporcionais. Professor, beleza. Como que a gente aplica isso? Como que a gente entende isso? Como que a gente resolve exercício com isso? Bora lá para ele vir? Tantas coisas aqui que a gente já para trabalhar para vocês, hein, povo? Tá, e aqui a gente vai fazer algumas correlações com os ângulos que são formados, tá? A gente vai ver os pares de ângulos e vamos fazer isso agora? Vamos identificar alguns pares de ângulos que vão ser formados aqui nas retas paralelas. Então o teorema de Tales falou, se eu tenho um feixe de paralelas formado, os segmentos correspondentes, cortados transversais, são proporcionais. Beleza. Vamos ver agora como são os ângulos formados em paralelas, cortadas por transversal. Então nós vamos... Certo? Então considera lá, vamos colocar, a gente colocou de verde, né? Vamos precisar de muitas cores aqui agora. Vamos considerar só duas, só para a gente ficar melhor a nossa compreensão. Então considere aqui a reta T e considere as retas R e S. Essa reta T que é transversal, ela corta as retas R e S, elas formam 8 ângulos, ok? Ângulo 1, ângulo 2, ângulo 3, ângulo 4, ângulo 5, ângulo 6, ângulo 7, e ângulo 8. Então são 8 ângulos que a gente tem aqui formado. Nós vamos formar alguns pares de ângulos aqui
E ao formar esses pares de ângulo, nós vamos ver que alguns deles têm umas propriedades interessantes, que eles vão ter o mesmo valor ou a soma deles vai ser 180 graus. Isso vai ser bem legal, tá bom? Ou não, né? Sei. Depende de você. Cafézinho, né, galera? Não existe vida sem café. Nós vamos dizer que os pares de ângulo 2 e 6, eles são ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes? Vou colocar aqui. São os ângulos correspondentes, são ângulos que se correspondem, tá? E eles têm uma propriedade. Qual a propriedade que eles possuem? São congruentes. São congruentes, eles têm as mesmas medidas, né? Certo. Mas agora, quem são os pares de ângulos que são correspondentes ali? A gente vai ter alguns pares. Nós vamos ver aqui agora quem são eles. Então, o ângulo 2 e o ângulo 6 são correspondentes. Então, eles têm a mesma medida. 2 e 6. Vou colocar o chapéuzinho aqui para indicar que é ângulo, tá? Então, perceba, o ângulo 2 e o ângulo 6 são correspondentes. Tá ok? O ângulo 3 e o ângulo 7 são correspondentes. Então, o ângulo 3 e o ângulo 7 são correspondentes, ou seja, eles têm a mesma medida. O ângulo 1 e o ângulo 5 também são correspondentes. O 1 e o 5. E o ângulo 4 e o ângulo 8 são correspondentes. Então, eu já vou colocar aqui o 8, né, que é preto. E o 4, que é esse azulzinho aqui bem... Então, esses pares de ângulos são congruentes, ou seja, têm a mesma medida, tá bom? Isso vai ser muito importante para nós também. Beleza? Então, ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. E a gente já viu os pares que têm a mesma medida. A gente vai resolver alguns exercícios que envolvem isso. Certo? Ângulos colaterais, eles são suplementares. O que é isso? Ângulos colaterais. Colaterais, laterais, estão do mesmo lado, tá? O que é esse suplementar? A soma é 180 graus. Certo? Ou seja, ângulos colaterais, não vamos dizer colaterais, aqueles pares de ângulos que estão ou dentro da reta ou os dois fora das retas. Então, por exemplo, o ângulo 2, o ângulo 1, perdão, e o ângulo 8, eles são do mesmo lado. E os dois estão fora da reta. Então, o ângulo 1 e o ângulo 8 são suplementares. Ou seja, se eu somar esse mais esse, é 180 graus.
ok? O ângulo 1 e o ângulo 8. Então, quem são esses pares aqui? O ângulo 1 e o ângulo 8. O 8 é preto, né? Então, eu já vou colocar aqui. O ângulo 1 e o ângulo 8. Obrigado, gatinha. Tava no chão. Obrigado, tá? O ângulo 2 e o ângulo 7, tá ok? Como que eu sei que o 2 e o 7? Olha lá, ó, o 2 acima aqui, né? Eu tô apontando o 2 e o 7 estão do mesmo lado. Estão fora das retas, não estão dentro delas. Tá na região que é fora, então 2 e 7 também. O 2 é azul. Só para preservar a cor, né, galera? 2 e o 7 é amarelo. Esse amarelo não ficou bom não, né? Ficou fraco no papel, né? Tá bom. O ângulo, agora os que estão dentro das retas. Olha só, o 4 e o 5 estão do mesmo lado e dentro das retas. O 3 e o 6 estão do mesmo lado dentro das retas. Então 4 e 5, 3 e 6. 4 é esse azulzinho aqui. 4 e 5 é o rosa. 4 e 5 e o 3 e o 7. O 3 é o cinza. Por que eu estou fazendo tudo em cor? Para associar cada ângulo, tá? E o 6 que é o laranja. Então, olha só, estou usando o recurso didático das cores para a gente identificar o ângulo e os pares que são formados. Então, todo ângulo, ou eles vão ser correspondentes, ou eles vão ser colaterais ali para nós, ok? E nesse caso, nós vamos dizer que esses ângulos, eles são suplementares. Ângulos colaterais são suplementares. A soma dos dois é igual a 180 graus, ok? Correspondentes, os ângulos são congruentes, têm a mesma medida, são iguais. Beleza, beleza, beleza? Bom, galerinha, com isso a nossa aulinha que a gente encerra e a próxima aula a gente vai só fazer exercício envolvendo isso. Beleza, beleza? Perdão, um detalhe aqui. Em termos de ângulos correspondentes, nós vamos ter os ângulos opostos pelo vértice, tá? Que são congruentes. Opa! Acho que eu esqueço do OPV. Ângulos opostos pelo vértice. Obrigada. Opostos pelo vértice. Os ângulos OPV. Esses ângulos OPV, opostos pelo vértice, eles são congruentes, tem a mesma medida. Por que eu deixei eles por último? Porque eu vou mostrar para vocês quem são eles. O ângulo 2, ele é oposto pelo vértice com o ângulo 4. Tá vendo só? Os ângulos opostos pelo vértice, tá um para um lado, outro para o outro. Meio que contrário um ao outro. Então eles são congruentes, eles têm a mesma medida, tá? Isso aqui vai ser muito importante para nós. Então, olha só. O ângulo 1 tá aqui, ó. Ele vai ter a mesma medida que o ângulo 3. Tá ok? Então nós vamos ver quem são os pares de ângulos opostos pelo vértice. 1 e 3, 2 e 4. Oh! Quem são nossos pares?
1 e 3. 3 é cinza. 2 e 4 lá em cima, o 2 é azul. E o 4 é outro azulzinho. São congruentes, tem a mesma medida, certinho? Temos depois o ângulo 5 e 7. Esse amarelo não ficou bom, não gostei dele. 5 e 7 e por finalmente o 6 e o 8. O 8 que é preto. Certo? Então, se eu tenho um feixe de retas paralelas cortadas por transversais, a gente tem ângulos formados. E esses ângulos têm duas opções. Ou eles são correspondentes ou eles são suplementares. São correspondentes, ou eles são congruentes, perdão. Quem é congruente? Se ele for correspondente, tiver do mesmo lado, mas um dentro e outro fora da reta, ou se eles são opostos pelo vértice. Se estão do mesmo lado, os dois dentro das retas ou os dois fora das retas, eles são colaterais, mas são suplementares. Beleza, beleza, beleza? Com isso a gente termina essa aulinha teórica aqui, né? Uma aulinha mais puxadinha também. Não tem mais aulinha, né, povo? É só aulão nosso, né? Que o negócio é bruto. Beleza? E aí nós vamos dar continuidade na próxima aula, segunda aula da semana, beleza? Aquele abraço, Deus abençoe, muita saúde e paz a todos, galera. Valeu!